E aí, gente preciosa, você sabe que existem vários tipos de pessoas? No que se refere à fé, também existem vários tipos. Existe aquela pessoa que tem muita fé, existe aquele que vive mais conflitos de fé. Tem dias que ele está com a fé lá em cima e tem dias que não tem fé nenhuma. E sabe que existem vários tipos também de virtudes que uma pessoa ela pode ter ou não ter. A Bíblia fala, por exemplo, que você deve ter amor, mas tem pessoas que têm amor por algumas pessoas e ódio de outras. A Bíblia também fala que é para a gente ter gratidão. Gratidão é o reconhecimento por aquilo que outros fizeram por nós. E a gente deve ter gratidão por pessoas e também gratidão a Deus. A Bíblia também fala que Deus tem preparado uma herança para aqueles que são santos. Mas como que nós vamos ter uma herança de santo se nós mesmos somos pecadores? Eu quero ler aqui com vocês um texto que está na Bíblia e depois comentar algo que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Nós, desde que ouvimos falar de vocês, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui o apóstolo Paulo ele está falando de uma igreja muito especial, uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de fé. Entre eles se davam muito bem. E ele diz assim: desde que nós ouvimos esse relatório a respeito de vocês, nós não paramos de orar por vocês. Você vê como é importante uma pessoa, quando ela tem amor pela outra, ela passa a orar por essa pessoa. Não importa se essa pessoa está bem, não importa se essa pessoa ela tem grandes virtudes ou se ela está mal e ela é uma pessoa com falta de caráter. Todos precisam de oração. Aquele que está mal, ele precisa de oração por quê? Para que ele se levante, para que ele se recupere. E aquele que está bem também precisa de oração. Por quê? Porque ele precisa permanecer naquela situação. A gente não sabe, mas tem pessoas que elas estão bem, mas elas estão em muitas lutas interiores, às vezes lutas na família. Muitos têm problemas na área financeira, profissional. Elas estão bem, mas elas precisam se manter bem. E a oração de um para com o outro ajuda e muito. Mas não só isso, aqui diz assim: não paramos de orar por vocês e pedir que vocês transbordem no conhecimento da vontade de Deus. Sim, porque eles tinham um certo conhecimento do que Deus queria por eles, mas eles precisavam prosperar, precisavam prosseguir, aumentar o conhecimento. E isso é uma coisa muito importante, porque Deus tem uma vontade para mim e para você. Você sabe que Deus tem uma vontade para você? E essa vontade, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas nós também temos vontades. E será que a nossa vontade ela está de acordo com a vontade de Deus? Então, quando um ora pelo outro e quando a gente ora pela gente mesmo, nós também estamos procurando conhecer plenamente a vontade de Deus. Plenamente a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento. Jesus, quando ele estava para ir à cruz, ele foi lá no jardim orar. E lá ele começou a suar gotas de sangue. Tão intensa era a opressão, a pressão que ele tinha por aquilo que ele já sabia que iria acontecer, que ele suou gotas de sangue. E ali ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Ele não queria passar por aquilo, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquilo que ele teria que passar era necessário, e era necessário não por causa dele, era necessário por causa de mim e de você. O seu pecado, o meu pecado, foram levados lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser libertos. E esse talvez seja o principal
conhecimento que nós precisamos ter da vontade de Deus, que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele é que nós fomos sarados. Então, ele cumpriu a vontade de Deus e nós fomos os beneficiados. Muitas vezes, nós vamos cumprir a vontade de Deus e outras muitas pessoas vão ser beneficiadas. Então, ore pelas pessoas, ore por você, conheça a vontade de Deus, experimente o que Ele tem para ti e você vai ver que a sua vida vai prosperar. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus.